Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem sensato que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não desabou, porque estava construída sobre a rocha. Mateus, capítulo 7, versículos 24 e 25. Mateus 7, 24, 25. Essa passagem da Escritura, onde Nosso Senhor, no Sermão da Montanha, Jesus ensina a multidão, ensina os discípulos a colocar a sua fé, a ancorar a sua fé nele, Jesus, em Deus. E aquele que constrói a sua vida nele, aquele que tem fé nele, não desaba. Pode até, claro, sentir o balanço, vamos dizer assim. Nós sentimos, por conta da nossa humanidade. Sofremos o mal do tempo, sofremos algum tipo de enfermidade, ou os nossos sofrem, passamos por situações difíceis na vida, mas aquele que está em Deus não cai. Aquele que está em Deus não sai, né? Aquele que construiu a casa sobre a rocha, vieram as enchentes, e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava sobre a rocha. Meditando nesses dias, junto com o Papa Francisco, as catequeses sobre os vícios e as virtudes, nós somos chamados a colocar a nossa fé em Deus e a vivermos as virtudes, para que nós não sejamos abalados pelos ventos fortes, pelas ideologias fortes que estão por aí, ou que estão por aqui, estão bem pertinho aí de você, estão perto de nós. Não nos deixemos levar por nada que não nos acrescente na nossa vida, que nada aquilo que é de fato de Deus, aquilo que a igreja nos ensina. Vamos permanecer em Deus, firmes e fortes nele. Ao meditar sobre este trecho da Escritura, a catequese do Papa Francisco do dia 20 de março, falando sobre a prudência, diz assim: a prudência ensina também que, como costuma dizer, o ótimo é inimigo do bem. Com efeito, o excesso de zelo em certas situações pode provocar desastres. Gente, e não é verdade? Por exemplo, é só um exemplo, tá? Com todo respeito àqueles que o fazem, mas tem gente que mexe tanto em si que estraga, que fica feio. É tanta plástica, é tanto estica e vai para cá, vai para lá, que a pessoa fica deformada. Se torna um desastre aquilo que foi feito. Querendo a perfeição, fica feio, não fica belo. Essa mania que infelizmente nós vivemos no nosso mundo. Claro, devemos querer a perfeição, devemos querer o bem, mas no sentido positivo, no sentido de agradar a Deus, no sentido de realmente ser um bem para a sociedade e não por vaidade. Mexe e fica feio, e fica horrível. Nós somos chamados a praticar a virtude da prudência, no sentido então de nos cuidar, sim, de nos amar, mas olha só o que ensina o Papa Francisco. O prudente sabe conservar a memória do passado. Deixa eu fazer aqui um paralelo, então, já que eu falei a respeito disso, né, de mexer, de plástica, disso, daquilo. As rugas também são sinais positivos de sabedoria, de vivência, de maturidade. O prudente sabe conservar a memória do passado. Então, as rugas e as nossas debilidades
devem nos lembrar, o tempo passou e eu aprendi. E nós aprendemos. Olha só que coisa bela, gente. Não porque tem medo do futuro, né? A pessoa prudente é aquela que conserva o passado. Não porque tem medo do futuro, mas porque sabe que a tradição é uma herança da sabedoria. É uma herança da sabedoria. Não tem medo de olhar para o passado, de cultivar a tradição, porque cultivando a tradição, cultivando o passado, bom, claro, positivo, é por ele que nós conseguimos avançar. É trazendo a memória do passado, do que aprendemos, nós conseguimos avançar para um futuro melhor, um futuro que seja realmente agradável a Ele. A vida é feita de constante sobreposição de realidades, antigas e novas. E não é bom pensar sempre que o mundo começa a partir de nós. Você não é o centro do mundo não, viu? Não é bom pensar que tudo começa a partir de nós, que devemos enfrentar os problemas a partir do zero. E a pessoa prudente é também previdente. É previdente. Uma vez decidida a meta a atingir, há que procurar todos os meios para alcançar. Então, olha para o passado, olha para o presente e dá os passos no presente, tendo em vista este futuro que, tendo sido vivido com prudência, com sabedoria, será acertado. Será acertada a sua decisão, a minha decisão. Que o Pai das Misericórdias nos conceda mesmo a sabedoria de bem viver e de bem dar os passos que precisamos dar, na prudência. Não com medo, é claro, mas avançando, olhando para a história, para a tradição, olhando para o passado, avaliando, refletindo e dando os passos para o futuro. É de Deus, é da vontade do Senhor. Caminho por aqui. É o Pai do céu, está nisso. Pai, me ilumina. Pai, nos ilumine. Nos ajude a darmos os passos conforme a sua vontade. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. O Pai nos concede a graça, sim, da vivência da prudência, de bem vivermos. Na prudência que não significa ter medo, mas que significa refletir e agir conforme a vontade dele, não temendo as situações e também olhando, sim, para a tradição, para o passado, para dar os passos no presente rumo ao futuro. E se você tem algum testemunho, pode enviar, viu? O seu testemunho para nós, está aparecendo aí, testemunhos, o endereço para você enviar o seu testemunho e com certeza vai nos ajudar, né? Vai ajudar outras pessoas a também dar passos de viver as virtudes, de viver a prudência, de viver as outras virtudes, agradando a Deus, agradando ao Pai, mas também ajudando os irmãos com o seu testemunho. Pode escrever para nós. Quero pedir a bênção do Senhor sobre você, sobre a sua caminhada de fé, sobre uma vida prudente. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.